Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Começando aqui mais um episódio do podcast, né, o Pitacos do Von. Hoje, pós-vitória gremista na Arena sobre o Goiás, um jogo de apenas um tempo, né? Segundo tempo o Grêmio se deu ao luxo de treinar um pouquinho. Foi um jogo bem fácil. E aqui também uma vírgula, né? Vale lembrar, vale ressaltar que, bom, eu tenho 34 anos, não chego a ser velho, mas já vi muito time do Grêmio na minha vida. E olha, cansei de ver o Grêmio não passeando contra times muito ruins, inclusive perdendo ou empatando, né? Então, às vezes a gente menospreza, assim, que foi um passeio, que o Grêmio fez 3-0 no primeiro tempo e poderia ter feito 5 e ainda, assim, jogando num ritmo que se apertasse faria 5 mesmo, sabe? No primeiro tempo ainda. Então a gente menospreza, porque a gente sempre faz a vírgula, né? Ah, mas era o Goiás. Claro que não é parâmetro em relação ao Flamengo, não é parâmetro, né, para jogos mais difíceis, mas, cara, o Grêmio, em relação ao próprio Grêmio, fez o dever de casa, sabe? Então, assim, já cansei de ver o Grêmio pegar Goiáses piores que esse, né? Times assim que, tipo, cara, em casa é obrigação. E o Grêmio ganhou de 1-0, chorado, um golzinho ali e tal, suado, e depois tomou pressão e, sabe? Ou nem conseguiu ganhar. Então, assim, é o que a gente espera que o Grêmio faça contra o Goiás, sabe? E o Grêmio fez. O Goiás é um time fraco, mas não está na zona de rebaixamento, não chega a ser dos 5 piores times do Brasil, 4, 5, 6, eu não sei exatamente a posição que ele está, talvez esteja entre os 6 piores. É um candidato, né, ao rebaixamento, acho que tem uma galerinha ali ainda que disputa uma vaga, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, então... não é nem menosprezar a vitória do Grêmio e obviamente também não ficar eufórico por causa dela, né? É assim, tipo, cara, deu a lógica, tá tudo certo. O que é uma boa notícia, porque, né, poderia não dar. E começando aqui então, antes de ler os comentários aqui das pessoas, fazer uma menção honrosa a Melnick Even, a construtora, né, ela tem ali junto às cadeiras Gold, se eu não me engano, todo aquele anel da arena, ela comprou placas publicitárias, né, espaços publicitários, em placas que quem vai bastante à arena já deve ter percebido, ou não, né, porque a gente às vezes não nota essas coisas, que é a marca dela, o logo assim, da empresa por toda a extensão daquele anel. E ela resolveu ceder aquele espaço para colocar por cima trapos da própria torcida. Então, assim, tem até alguns trapos que ela fez que são da Melnick, né? Tem ali o nome da empresa, mas que eu acho que, se eu não me engano, pelo que me falaram, não vai representar 20% dos trapos. 80% ou mais ali vão ser de trapos de torcedor mesmo. O cara leva lá o trapo pro Luan, o trapo da cidade dele, o trapo pro Renato, enfim. Já colocaram vários ali no jogo de ontem, deu pra ver. Tinha ali o Jeroman, Little Onion, enfim, vários trapos legais. Seu Verardi tinha um trapo pra ele, bem legal também. E a Melnick está com a hashtag Melnick Even torce com você, né? No meu Twitter tem ali direitinho, eu fiz alguns tweets sobre isso. Acabei de fazer um hoje também, botando uma foto ali. Se tu colocar a tua sugestão de trapo, eles vão produzir alguns selecionados e a ideia é cobrir tem só um trecho ainda, né, preenchido. A ideia é cobrir todas as placas publicitárias deles com trapos da torcida. Eu achei muito legal a ação, a sacada, né? Como eu disse, às vezes a gente nem nota direito qual é a marca que tem ali, muita coisa e tal, a gente está preocupado com o jogo, e isso certamente deu até mais visibilidade para a empresa do que simplesmente deixar os logos ali estampados. E além de deixar a arena mais bonita, né, foi tipo um presente ao torcedor, ao clube, nesse aniversário do Grêmio de ontem, né?
e vai ficar por mais um tempo, né? Eles ainda estão coletando trapos para poder cobrir ali. Então fica a dica, se tu tiver uma ideia de trapo para produzir ou já tiver até algum pronto, eu acho que é uma grande chance de ser selecionado ali para isso. Fecha esse parênteses. Vamos então agora comentar aqui o que as pessoas estão dizendo. A Vivi, ela diz o seguinte, primeiro comentário aqui da Vivi: como segurar o Flamengo se o Grêmio for inteligente, ofensivo, mas sem se atirar, atento aos contra-ataques? Eles terão que se preocupar em segurar o Grêmio. Tentarão anular o Everton, inverter de posição pode ser uma boa, ou simplesmente deixar ele flutuando. Pode confundi-los. Aí o Rafa Marques responde a Vivi: basta anular seus laterais. Santos fez isso. O Flamengo não conseguiu render nada. Os gols saíram porque a zaga do Santos joga avançada, diferente da nossa. Bom, aí Vivi e Rafa, né? Eu não sou técnico, eu não sei como anular, como segurar o Flamengo. Realmente, se eu soubesse, eu estaria dando essa dica pro Renato, mas eu acho que vocês falaram coisas interessantes aqui, né? Obviamente ficar atento aos contra-ataques, eles também vão ter que se preocupar em nos segurar, apesar de que eles são bem faceiros, né? Viu? Os dois times, na verdade, acho que nenhum sabe jogar muito na retranca ou esperando. Acho que vai ser um jogo franco lá e aqui, ou melhor, aqui e lá, né? E assim, o pessoal fala do Galhardo, eu já vou falar mais disso porque eu já vi que tem muita gente falando do Galhardo e etc. Mas sinceramente, cara, quem é o lateral esquerdo deles? Felipe Luiz, eu acho ele lento. Sinceramente, eu ficaria mais preocupado com... Ele é um bom jogador, isso é preocupante, claro. Mas, cara, bota o Cebolinha para infernizar ali na direita, se for o caso. Ou o próprio Alisson mesmo, deixa o Cebolinha na esquerda, põe o Alisson ali em cima do Felipe Luiz, meu. Eu acho que se a gente jogar com o Galhardo não é tão problemático, sabe? Porque o Galhardo realmente tem uma dificuldade defensiva bem preocupante na própria fechar espaço, marcação, recomposição e tal, mas ele apoia melhor, sabe? Ele tem um cruzamento até um pouco melhor que o próprio titular, Léo Gomes, uma bola parada, às vezes, se precisar, ele é uma opção. Então, assim, eu não sei se eu não acho que seria um absurdo o Renato ir de Paulo Miranda, que já jogou naquela posição no São Paulo e tudo mais, mas eu acho que só se ele jogar com o Paulo Miranda antes, né? Só se ele testar aí no Brasileirão, porque, chegar ali, 1, 2, 3 e já, Paulo Miranda joga aí na lateral direita, sabe? Faz anos que não joga, com os companheiros que nunca jogou naquela configuração, acho que daí é meio arriscado, sabe? E te digo mais, eu não sei se o Renato não ia testar isso ontem. E aí a gente, como já tá com o Jeromel machucado e de última hora o Kahneman sentiu algum desconforto no tornozelo, a gente teve que jogar com a zaga reserva, né? Que foi David Braz e Paulo Miranda. E aí, eu não sei se o Renato iria fazer isso, mas se tava na cabeça dele, teve que abortar a missão, né? Porque apesar de que, se o Renato tem essa ideia mesmo, e eu já não tenho certeza se tem, porque falou-se muito, né, em Paulo Miranda na lateral direita, se o Renato tá com essa opção do Paulo Miranda, o que ele deveria ter feito, cara? Botar o Rodrigues na zaga, porque era o Goiás, sabe? Rodrigues e David Braz, eu não veria problema nisso, sabe? O Tonhão, né? E aí o Paulo Miranda jogaria na direita, mas eu tô pensando alto aqui, por isso que eu tô um pouco lento. Eu pensei nisso agora, na verdade, porque ontem eu pensei assim, não deu pra fazer, né, o Kahneman se machucou. Agora, pensando melhor, era o Goiás em casa, sabe? E o Rodrigues, esse guri aí, zagueiro, mostrou que é seguro, é confiável, sabe? Não sei se tá pronto ainda, não sei se, né, a amostragem foi pequena e tal,
Mas, cara, né? Se o Renato tá com o intuito de botar o Paulo Miranda na lateral direita contra o Flamengo, tinha que ter colocado desde já, sabe? É meio temerário testar só um jogo, ou nenhum, principalmente, nenhum jogo, e daqui a pouco aparecer com ele ali, não sei. Mas falaremos um pouquinho mais, porque eu sei que tem gente falando de Galhardo e Cortez e companhia limitada mais adiante. O Vinícius Moraes diz o seguinte: por que é necessário ser eliminado para mudar? Por que disso? Algo que já estava caindo de maduro há tempo. Aí ele faz outro item. Em 2 jogos jogando 11 contra 11, 2 goleadas. E um terceiro item. Michel é titular nesse time. Dá um baita equilíbrio. MH e Maicon disputam a posição. Olha, Vinícius, grande Vinícius, sempre presente. Cara, eu concordo plenamente. Quando tu dizes ali por que é necessário ser eliminado para mudar, algo que já estava caindo de maduro e tal, acredito que seja em relação ao André principalmente, né? E aí eu concordo plenamente, cara. E eu vou te dizer, eu até falei no meu Twitter, a melhor notícia do jogo de ontem. Muitas notícias foram legais ontem, né? Tu vê 2 zagueiros reserva acionados e sendo seguros. Tu vê o Cebolinha confirmando a boa fase, tu vê o Alisson é um cara que eu gosto dele, cara. Eu sempre digo isso, é um cara que ele é uma palavra que eu acho que certamente está errada, mas se diz no futebol, assim, voluntarioso, sabe? O que é isso? Mas enfim, dá pra entender, né, o que quer dizer. E muitas notícias legais. Jean-Pierre, né? Jean-Pierre fez uma partida ontem, um golaço. Enfim, cara, muitas notícias interessantes no jogo de ontem. Mas pra mim a melhor de todas foi essa. 11 atletas entraram em campo, mais 3 entraram no decorrer da partida. Nenhum deles se chamava André. Isso pra mim foi uma bela notícia, sabe? Demorou, custou caro, mas aconteceu. E aí alguém há de dizer, mas é que o Tardelli estava fora de ritmo, estava machucado, estava isso, estava aquilo, estava mal. Bom, eu já discordo, porque eu acho que as amostragens do Tardelli não foram horrorosas a ponto de não barrar um André igualmente horroroso, sabe? Eu acho que assim, cara, se tem um horroroso no banco e um horroroso jogando, troca, porque sabe? A troca pode acontecer alguma coisa, a não troca não vai acontecer nada. Então, e eu não acho que o Tardelli estava horroroso, eu acho que realmente ele demorou para desembarcar, demorou para engrenar. Quando ameaçou engrenar, se lesionou. Aí quando ameaçou de novo, aí parou para a Copa América. Ele teve um pouco de azar também, mas, cara, nunca achei ele horrível a ponto de dizer assim, não tem condições de botar o Tardelli. Até porque a gente não estava falando de um cara que estava bem, que era o André, e aí tinha que estar alguém excelente para barrar ele. Não, o André não estava fazendo nada há um ano, nada. Esse para mim foi um grande erro do Renato, que nos custou muitos jogos, inclusive pontos no Brasileirão, em mata-mata, só que claro, o mata-mata, quando a gente consegue ir passando, fica para trás, ao contrário dos pontos corridos, né, que custam caro até a última rodada. Agora, custou inclusive a Copa do Brasil, né, que aí não tem mais volta. A gente jogou com 1 a menos, sim, é verdade, cara, é verdade. Aí ele diz aqui que jogando 2 jogos 11 contra 11, 2 goleadas. E aí, cara, tem uma coisa que me preocupa nesse Grêmio, que eu já falei em outras ocasiões aqui, que é o seguinte: o Grêmio é muito reativo, ele é meio cansativo até. Tem um lado bom, que é um time que consegue reagir depois das tragédias. Nem todos conseguem, alguns entram em crise profunda e batem cabeça. Cruzeiro, acho que tá um pouco assim, né? Entrando naquele turbilhão de crise. Mas o contrário também acontece com esse time. Quando ele ganha 2, 3 e começa a ficar badalado e o pessoal falando bem, de repente o time faz o que fez lá contra o Atlético em Curitiba, faz o que fez no início da Libertadores, faz o que fez em outros momentos que a gente falava, que isso, cara? Que time é esse? Sabe? Então, assim, esse time, eu não sei se eu também acredito essas 2 goleadas nos últimos 2 jogos, só a saída do André, né? Eu acho que ajudou bastante. O Tardelli entrou bem e tal.
mas eu acho que também tem muito do fator Atlético Paranaense, sabe? Eu disse, cara, agora o Grêmio vai jogar bem, agora vai, sabe? Tipo, porque é assim, cara, é assim. O ideal seria que esse jogo do Flamengo fosse logo em seguidinha do Atlético Paranaense, na semana seguinte. Porque esses caras, esse time do Grêmio, cara, não é consciente, não tô acusando os jogadores ou a comissão técnica de dizer assim, não, agora que a gente foi mal, vamos contra o Atlético, a galera ficou braba com a gente, vamos dar uma resposta. Não é consciente, assim, discurso. É genuíno, parece que esses caras só reagem sob pressão, é só reativo, só reagem, sabe? Por isso que jogo de ponto corrido, o time ele é mole, não é deliberado, não é, foda-se, é Brasileirão, vamos jogar como der. Não, cara, é um time que é afeito à fumaceira, ao sangue pulsando, o que é ótimo por um lado, mas é cansativo por outro, sabe? E me preocupa agora. Segunda goleada seguida, não sei o que. O ideal, pena que não vai acontecer isso, porque a gente acertadamente deve colocar as reservas no último jogo antes de pegar o Flamengo, né? Mas o ideal seria jogar com os titulares e tomar uma goleada. Acho que é contra o Fluminense, se eu não me engano, não tenho certeza agora. Mas seria assim, goleada não, tomar 2-0 do Fluminense jogando nada, sabe? Seria o ideal. Porque daí a crítica ia cair em cima, não sei o quê, que como não jogaram nada, estavam dormindo, e aí agora peguem o Flamengo então, sabe? E isso seria o cenário ideal para esse time. Por isso que chega a me preocupar um pouco, meio que um oba-oba que tá surgindo. Nossa, o Tardelli tá voando, acertou o time, não sei o quê. Porque tem essa questão, sabe? Eu não acho que é só o fator André saindo e Tardelli entrando que nos fez jogar tão bem nesses dois jogos. E também era Goiás e era um Cruzeiro em crise, né? Então são vários fatores, mas eu acho que... E vou dizer uma coisa só entre nós aqui, tá? Eu não quero que aconteça, vou torcer muito para que não aconteça. Acho que vai acontecer, infelizmente. Acho que o Inter será campeão da Copa do Brasil, ainda mais depois daquela declaração do Thiago Nunes, sério. Só abrindo um colchete dentro do parêntese. O Thiago Nunes era um cara que eu sempre vi com bons olhos, sempre cogitei ele como uma das minhas opções preferidas em caso de Renato sair, mas ontem eu recuei, voltei 2 casinhas, né? O cara deu aquela declaração pós-jogo, tô cansadinho, é muita pressão, não sei o que, né? Como se fosse um horror a vida de um treinador de futebol, né? Falando isso num país como o Brasil, né? Que vamos mostrar para ele que é um horror. Eu posso ficar aqui 2 horas citando para ele o que é realmente uma profissão difícil e porque a gente não descansa, porque eu tô muito cansado, ele disse, eu tô muito cansado. E aí, cara, às vésperas de uma decisão nacional, ele diz que depois do jogo contra o Inter talvez ele saia. O comandante do time anunciando que talvez saia. Então assim, cara, ali o Inter deu mais 2 passos em rumo ao título da Copa do Brasil, que na minha opinião já era favorito, né? Tudo pode acontecer, é claro, por isso que eu vou perder meu tempo torcendo, secando aqui, pelo menos por um momento, né? Mas a tendência é que dê ruim na quarta-feira. Mas o que eu estava dizendo dentro desse parênteses gigantesco é que isso vai ajudar o Grêmio contra o Flamengo, sabe? Porque esse time do Grêmio é assim, cara, ele precisa apanhar, ele precisa que o clima esteja contra. E sabe o que vai ajudar mais ainda o Grêmio contra o Flamengo? Anotem o que eu estou dizendo, se acontecer, né? Tomara que não. O Inter ser campeão na Copa do Brasil e o Beira-Rio cantar 1 minuto de silêncio para o Grêmio que está morto. Cara, isso acontecendo, o Grêmio começa o jogo contra o Flamengo ganhando de 0-0, tá? Claro, agora falando como gremista, será um pouco patético isso acontecer no Beira-Rio, porque, primeiro que 1 minuto de silêncio, eles vão confirmar cada vez mais que são os copiões de tudo, né? Eles vão provar também como estava machucando, né? Nossa senhora, estavam guardando aquilo engasgado na garganta, então vai ser meio que um recibo, assim, né? De acusada de golpe. Sim. E outra, quando nossos jogadores cantaram, começou em 2016 com o Inter sendo rebaixado e a gente ganhando a Copa do Brasil. E depois ganhou mais proporção ainda
com eles jogando a Série B e a gente ganhando a América. Cara, a Gangorra nunca esteve tão discrepante na história Grenal que um time ganhando a América e o outro jogando a segunda divisão, né? Então, sim, um minuto de silêncio para o Inter que está morto. Agora, eles cantarem agora vai ser muito recibo e não tão apropriado. Mas, cara, se fizerem isso para esse time do Grêmio, que tem brios, que tem, né, que por um lado, infelizmente, parece que só jogam assim, né, são um cavalo que só correm se tu der a chicotada neles. Por outro lado, que bom que pelo menos eles andam depois da chicotada. E aí, pode ter certeza, se isso acontecer, só o título do Inter já vai ser um incentivo, porque o clima já vai ser festa deles, torcedor gremista meio chateado. Isso já vai nos ajudar. Então, fechando o maior parêntese da história dos podcasts do Brasil, eu acho que tem um pouco isso, sabe? Essas duas vitórias têm muitos fatores somados. 2 times ruins, os adversários, né? O André sair e o Tardelli entrar, com certeza ajudou. Eu fiquei pensando ontem no André naquele jogo, sabe? O que teria acontecido no jogo? Não sei. Mas coisa melhor do que aconteceu, com certeza não. E também tem o fator Atlético Paranaense, que eu acho que explica um pouco esses últimos 2 jogos. Eu acho que é por aí. E aí, por fim, ele... Nossa, tô perdendo muito tempo contigo, hein, Vini? Tá louco, meu. Também o cara meteu 3 tópicos no tweet aqui. Mas vamos lá, Michel é titular desse time, dá um baita equilíbrio. MH e Maicon disputam a posição, eu concordo. Eu acho que é mais equilibrado mesmo. E o Michel, eu gosto muito dele, há muito tempo eu falo disso, né? Um jogador discreto, não é craque nem nada, mas assim, faz a dele, dá uma consistência ali pro meio, já ganhou bola de prata, se não me engano, bola de prata que se fala, enfim, já foi o melhor. Cara, o Grêmio contratou ele porque ele foi o melhor volante da Série B, jogando no então campeão daquela edição, Atlético Goianiense. É isso, né? Não tô enganado? Não tô. Se eu tô, azar, mas acho que eu não tô. E ele foi o melhor volante da Série B daquele ano. O Grêmio contratou e ele foi, aí eu posso estar enganado de novo, mas se eu não me engano, por 2 vezes eleito o melhor volante da Série A. Uma com certeza, mas acho que 2. Então assim, não é de graça, sabe? É um cara que... E às vezes tu olha os scouts, os stats lá, enfim, os números do Michel ali são interessantes, assim, não à toa ele ganha esses prêmios. Eu concordo, sabe? Não sei se essa lesão do Maicon não tá sendo a lesão do Maicon de 2017. O Maicon não foi campeão da América, né? Ele se lesionou, aí entrou o Arthur, e aí não preciso dizer o que aconteceu, né? E aí o próprio Maicon, num ato de grandeza, inclusive, como capitão do time, disse, eu já na reta final da Libertadores ali, ele voltou da lesão e disse, cara, voltei, mas deixa assim como tá, porque os guri estão mandando muito. E ele falou no microfone que ia ficar no banco, e já tinha falado com o Renato, estava tudo certo. Beleza? Eu não sei se não é o caminho de novo. Mas concordo contigo, se o Maicon jogar, acho que sai o Matheus Henrique, cara. Assim, cada jogo é um jogo, cada contexto é um contexto, pode ter situações que jogam os dois juntos, e sabe? Mas eu acho que numas condições normais de temperatura e pressão, com o time titular em campo, eu iria de Mateuzinho e Michel. Gosto muito do Maicon, acho que ele é um cara muito talentoso, mas acho que a idade já está batendo em alguns momentos, acho que ele é uma baita cartada para entrar em alguns jogos, né? Se precisar mudar o panorama do jogo. Acho que eventualmente em algum jogo ou outro vai ter um suspenso, um lesionado e tal, ele vai ser titular. Eu iria por aí, mas também não acho nenhum absurdo se o Renato achar que o Maicon deva seguir titular, né? Aí eu só não sei se ele tira o Matheus ou o Michel. E se ele tirar o Michel, cara, eu não sei se eu concordo, sinceramente. O La Cornetación, ele responde apenas dizendo o seguinte: Luan. O Luanzinho... Uma coisa que eu não gostei do Renato ontem, cara, eu achei que ele demorou muito pra mexer, meu.
Eu acho que ele tava escaldado daquele Grêmio Fluminense, né? Que a gente fez 3-0 e tomou 4-3. Inclusive com o gol do Luciano, que hoje é nosso atacante. Mas, cara, tinha que ter mexido antes, cara. O segundo tempo virou treino. O segundo tempo era pra tu fazer isso. Bota o Rodrigues na zaga e testa o Paulo Miranda na lateral. Vê se o Luan tá de volta. Aí deu, sei lá, 20 minutos pro Luan, 15 pro Luciano, 10 ou menos pro Patrick. Cara, sabe? Já tinha que voltar no segundo tempo com alguém ali entrando, sabe? Até pra poupar os titulares. Tava um sol escaldante ontem, um calorão. Então assim, eu acho que o Luan tá querendo, dá pra ver assim, mas ainda foi pouco tempo, sabe? Não, mas já teve alguns momentos, ó o Luan ali, ó o Luan. Eu acho que aos pouquinhos ele pode entrar mais, de repente. Só que aí que tá, né? Ele não vai entrar na do Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre tá, né? Tirou o brevet lá, como é que se fala? O brevet lá, e tá voando alto, velho. Tá voando alto. Ontem eles jogaram juntos. O Jean-Pierre, que é volante de origem, jogou um pouco ali mais atrás, fazendo essa função, que me pareceu bem. Claro, a dificuldade do jogo era outra, era um Goiás abatido, né? Já entregue. Mas me pareceu interessante, uma alternativa. Acho que nesse sentido o Renato testou. Ele fez alguns testes até, ainda que tarde, mas sim, o Luan, cara, eu achei emocionante, sinceramente, eu achei emocionante o momento que o Luan veio pro jogo, né, aquela corridinha que eles vêm de colete ainda ali atrás do gol para falar com o Renato, e a torcida foi ao delírio, meu, e depois ele entrou em campo ovacionado de novo. Eu achei emocionante, cara, isso é gratidão, sabe? Ele não tá jogando bem esse ano, não chegou a ser afastado, ele tá ainda... Parece fisicamente até, às vezes, um pouco aquém do que poderia. Mas, cara, como é que tu... Sabe, o cara driblou o time inteiro adversário numa final de Libertadores na Argentina e deu uma cavadinha no canto do goleiro meu, final de Libertadores, fora o que ele já tinha feito na Copa do Brasil. E, enfim, meu, cara, sabe, é o Luan, velho. O cara daqui a 20 anos... Vai ter gremista que nunca viu o Luan jogar falando do Luan. Então, esse reconhecimento, né, no tempo certo dali, eu achei muito legal e acho que dá um fôlego. Ele já entrou pilhado, assim, sabe, com essa ovação ali. Então, eu achei bem, bem legal esse momento. O Arthur Balada diz o seguinte: além da pequena coincidência dos gols em profusão quando saiu o André e entrou o Tardelli, tenho apenas um comentário. Os guri. É verdade. E aí ele mesmo se responde. Só tô com o inútil... Ele tá com a foto do André no perfil dele. Aquela foto que ele tá meio que dormindo numa balada. Só tô com o inútil na foto de perfil e capa porque segue a promessa do jogo contra o Palmeiras. Beleza, meu. O Rafael Almeida diz o seguinte: terceira camiseta, ingressos baratos ontem. Sorteio. Ele tá dando sugestões aqui do que eu devo comentar, né? Terceira camiseta, ingressos baratos ontem, sorteio do Mundial de Clubes. Cara, o sorteio do Mundial de Clubes eu não vou falar porque, meu, é um negócio muito longe ainda, sabe? Eu não vou dar uma de mídia do centro do país que já projeta Liverpool e Flamengo. Não vou fazer o mesmo pro nosso lado, né? Mas, para quem não viu, né, segue a informação. O time campeão da América pegará... Nossa, eu vou dar informação que eu nem sei. Eu acho que é o campeão africano contra o asiático. Eu sei que não é o mexicano, que às vezes eu acho mais chatinho, sabe? O mexicano será adversário do Liverpool. Enfim, né? Apenas a informação. Agora os outros itens aqui, a terceira camiseta. Cara, eu vou dizer que assim, eu não me apaixonei pela terceira camiseta, mas também não achei feia como algumas pessoas acharam. E eu vi opiniões bem antagônicas nesse sentido, né? Eu não tô em nenhum dos polos. Mas achei ok, achei bonita, assim, achei bonita. Eu, se ganhasse uma, ficaria feliz. Mas ok, assim, meu comentário é ok.
Ingressos barato ontem, cara, confesso a ignorância de eu não estar por dentro, mas faz sentido pelo público de 42 mil pessoas quase presentes na arena, um baita público também. Acho que juntou muitos fatores, né? Se o Rafael Almeida aqui está dizendo que os ingressos estavam baratos, que eu saúdo desde já, acho que tem que ser. Eu tenho uma teoria que o Grêmio tinha que ser o Grêmio tinha que ser o time mais popular do mundo, sabe? R$5 o ingresso. Cara, ia ser um fenômeno incrível, mas já falei sobre isso em outro episódio. Enfim, eu tenho uma teoria longa sobre isso, mas não vem ao caso. Mas que bom que estavam baratos os ingressos. Eu não sei porque eu sou sócio patrimonial, né? Há mais de 10 anos, quase 15 anos, acho. Então eu nunca mais soube de ingresso, eu sempre tomei por fora. As pessoas até me perguntam no Twitter e tal: como eu compro? O que eu tenho que fazer? Como é imprimir o negócio? E agora? Cara, não faço a menor ideia. E quanto tá custando? Não sei. Não faço a menor ideia. Sou sócio. Mas ótima iniciativa. Acho que sempre que puderem colocar ingresso barato, tem que fazer isso. Além de o Grêmio quase nunca, e aí é uma crítica, né, o calendário da CBF, o Grêmio nunca tem jogos às 4 da tarde no domingo. Alguém falou sobre isso em algum lugar, não vou saber onde. Dá pra contar nos dedos de uma mão do Lula, né? Cara, não sei nem se não eram 1 ou 2 jogos só que o Grêmio teve. Não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo que o Grêmio teve domingo às 4 da tarde. É um absurdo, né, cara? Porque é um horário nobre por torcedor, assim, até para quem vem do interior e etc. E aí juntou com o bom momento do time, juntou com essa escassez de horários nos jogos aos domingos à tarde, juntou com ingresso barato, juntou com um monte de coisa, cara. E eu acho que mais de 40 mil pessoas foi incrível. Eu não esperava. Eu peguei engarrafamento na ida, na volta, devia ter ido até antes para lá. Me atrapalhei porque eu não esperava tanta gente. O que mais ele falou? Comentei tudo. Camiseta, ingressos e mundial. O Lucas Mussolino diz o seguinte: Luan ovacionado pela torcida ontem. Zagueiros reserva seguros e medo do Galhardo marcando o Bruno Henrique na Liberta. Falei já do Luan, falei dos 2 zagueiros seguros, reservas, né? E o Galhardo marcando o Bruno Henrique na Liberta. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Este é o ponto. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tenho dúvidas. O Galhardo realmente deixa a desejar. Só que assim, eu acho que se o Renato for de Galhardo contra o Flamengo, vai ter que ter algum mecanismo ali para proteger o Galhardo, sabe? Não pode ser simplesmente assim, ou assim, Alisson, fica tu também, só vai no contra-ataque, ou sei lá, um volante ali, Michel, te liga nesse lado aqui, sei lá, cara, alguma coisa vai ter que ser pensada no mecanismo, não é só o Galhardo em si, sabe? Às vezes, inclusive uma boa estratégia de defesa é uma estratégia de ataque, né? Por exemplo, põe o Everton na direita e fala assim: vem, como é que é aquela... Vem tranquilo, vem aquele meme, vem tranquilo, vem Felipe Luiz, vem tranquilo, vem atacar aqui, vem tranquilo, vem Bruno Henrique, venham todos vocês, e deixa o Everton ali, naquele lado. E aí eles não vão, cara. Se deixar o Everton ali, o Felipe Luiz vai... Apesar de ele ter uma característica mais ofensiva, né? Que ele meio que não consegue não ser assim. Mas, cara, quero ver. Sabe? Com o Cebolinha ali encapetado ali no meio do campo, esperando o contra-ataque. Então, às vezes, até essa é uma estratégia de defesa, sabe? Tu põe um cara ali agudo e tu segura o lateral deles, ou meia, um volante, sei lá. Não sei, cara, eu também tenho medo do Galhardo ali, e não é só contra o Bruno Henrique, contra o Felipe Luiz, eu tenho medo do Galhardo ali, ponto, sabe? Mas, velho, eu não sei se não é a melhor alternativa, eu realmente não tenho muita lembrança do Paulo Miranda ali, e mesmo que vá desempenhar uma boa função ali, cara, eu não sei também se não é temerário meter o cara ali sem... assim, no seco, sabe?
não faz anos que ele não joga naquela posição, nunca jogou com esse grupo naquela posição. Eu fico meio assim. E assim, cara, principalmente no jogo da arena, que a gente precisa ganhar. Obviamente a gente não pode tomar gol também, então é essa linha tênue que separa a alegria do retrancão, né? Mas a gente precisa fazer gol, a gente precisa de lateral apoiando. Então eu não sei, cara, esse pepino tá na mão do Renato. Não sei também como é que tá o Léo Moura, mas daí também seria temerário botar o Léo Moura voltando de lesão, né? Sem ritmo, já com 72 anos de idade. Que o Léo Moura sem dúvidas é melhor que o Galhardo, né? Mas tem que analisar esse contexto, aí também é outra questão. Enfim, tem um tempinho até o jogo ainda, vamos ver o que acontece. O Christian Daniel diz o seguinte: Alisson, podemos dizer que ele é mais do que mero talismã de decisões. Podemos dizer que já não sentimos tanta falta do Ramiro? Cara, com certeza. Eu digo isso desde sempre. Quando tava naquela coisa de quem é o substituto do Ramiro? Cara, eu nunca vi essa discussão. Para mim, o Alisson, ano passado, ele sempre foi o nosso 12º titular, né? Era o cara que, quando alguém tinha algum problema, entrava de titular, e quando ele era reserva, ele sempre entrava, né, do decorrer das partidas, e muitas vezes de forma decisiva até. Cara, é óbvio que é o Alisson, sabe? Ele tem qualidade muito mais do que o Ramiro, ofensivamente, assim, ele dribla, ele arranca, ele cruza, ele chuta. Aí, assim, calibrando mais um pouco a parte defensiva, que eu acho que até ele cumpre bem uma função ali interessante, deu a ele. Não tem, cara, não tem. Eu gosto muito do Alisson, e sobretudo eu gosto da personalidade dele. Ele não é craque, ele não é um jogador, meu Deus do céu, seleção, mas ele tem sangue na veia, ele sente o jogo grande, ele cresce no jogo grande. Tu vê que ele errou uns 2-3 gols antes de fazer o gol dele ontem, né? Que ele se desesperava e tal. Ele dificilmente erra aqueles gols contra o Palmeiras, contra o Boca. Pode ter certeza, cara. Nesses jogos ele faz, sabe? Ele fez aquele gol de cabeça no último minuto contra, acho que o Estudiantes, né? Que foi, assim, ele é esse cara, sabe? Ele, contra o Palmeiras mesmo agora, né? Ele cresce no jogo duro, assim, ele sente a partida, ele sabe ler o cenário do jogo ali, o calor do jogo. Eu gosto desse cara. Acho bem importante pro Grêmio. A Lúcia Coutinho diz o seguinte: chegamos de novo no momento decisivo da temporada, cheios de desfalques. Encarar Flamengo sem Jeromel e Léo Gomes pende demais a balança pro lado deles. A Lúcia tá sendo um pouco negativista, assim, e assim, não é cheio de desfalques, né? São 2 por hora, pelo menos. Espero que sejam apenas 2. Se é que o Jeromel não vai surpreender aí, né? Mas, enfim, que sejam 2. Claro que o Jeromel é o melhor zagueiro do país e isso não existe reposição para isso. Mas, sendo um pouquinho otimista, assim, cara, a gente tem um bom reserva, que é o David Braz, e um bom reserva que é goleador. Eu sempre falei isso, né? Jeromel e Kahneman são a melhor dupla de zaga da história do Grêmio, mas não fazem gols. Não é nenhum demérito, assim, o zagueiro não precisa fazer gols, mas assim, era a única vírgula que eu sempre disse, assim, mas obviamente eu disse isso quando o nosso problema era o ataque. Quando a gente estava sem ataque que fazia gols, é uma tecla que eu bato há anos, em outros Grêmios, do Grêmio do Jejum, porque eu sempre falava, né, que o Grêmio da década de 90, só o Darley e o Roger não faziam gols, sabe? Arce, sabe, cara, os volantes, Dinho, Goiano, Paulo Nunes, Jardel, todo mundo fazia gol, cara. O time inteiro, menos 2 jogadores, sabe? Então, e às vezes a gente tinha times, principalmente nesse jejum de 15 anos, que, cara, nem os atacantes faziam gols. Ninguém fazia gol. O lateral não é muito afeito, o volante não sabe, sabe? O Edinho era o nosso volante, o não sei quem, e o zagueiro, não faz. Tipo, quer ver um zagueiro que fazia? O Erley.
que era o famoso perigo das duas áreas, né? Esse que era o problema. Já o Jeromel e o Kahneman não são perigo da nossa área, mas também não são da do adversário. Ok, a função deles é não ser perigo na nossa área, então tá tudo certo. Agora, tem jogadores de outras posições, às vezes um lateral que bate falta, às vezes um volante que chuta de longe, às vezes um zagueiro que tipo o David Braz, sabe? Tem uns caras que são fazedor de gol. O William Magrão era um volante que o Grêmio tinha ali por 2008, eu acho, até que foi vice-campeão lá, brasileiro. Cara, na verdade, naquele ano, eu acho que o Grêmio tinha vários caras até que fazedorzinho de gol. Mas eu lembro que o William Magrão era espantoso, cara. Ele tinha média de atacante, assim, sabe? E é porque o cara tá lá, ele se posiciona bem, ele participa, ele chega junto, ele chuta, ele tenta. São características do cara, sabe? Nem sempre é uma orientação do técnico, nem sei se adianta. Ah, faça gols. Minha orientação é essa, faça gols. Não é bem assim, sabe? Às vezes o cara tem que ter todo um... E, cara, o David Braz é esse cara e vai jogar no jogo da Arena, que a gente precisa ganhar. Então eu vejo um pouco de otimismo, sabe? Porque assim, ok, a gente perde qualidade defensiva, porque o Jeromel é o melhor zagueiro do país. Só que, cara, a gente não tá botando o Bressan, a gente não tá botando uma incógnita, a gente não tá botando um guri novo, que por melhor que possa ser, ainda é guri, é verde. Não, a gente tá botando o David Braz, que não é seleção, não é um espanto, não é o melhor zagueiro do Brasil, mas vai cumprir uma função, espero eu que bem, né, tem potencial para isso, e ainda pode fazer gols, sabe? Então, é quase o mesmo otimismo que eu lanço sobre o Galhardo, sabe? É muito pior que o Léo Gomes, mas cruza melhor, sabe? E a gente vai precisar fazer gols. Então, se der tudo certo defensivamente, cara, que esse é o porém, é claro, cara, pode até ser positivo. Tô sendo otimistão, né, nessa análise, mas vamos lá, né, meu, né? Não adianta ser racional no futebol, que às vezes dá tudo diferente. O Thiago diz o seguinte: Jean-Pierre, o novo camisa 10 do Grêmio. É isso aí, o guri cada vez mais seguro de si, com mais personalidade, mais à vontade, né? Lembrando que é o primeiro ano dele nos profissionais, às vezes a gente esquece, né? Parece que o guri já tá aí, já começa a ser cobrado quando um jogo vai mal, no outro jogo não marcou não sei quem. É o primeiro ano do cara no profissional. O Cebolinha tá aí há 3 anos, né? Virou titular agora, recentemente. Então, assim, o Jean-Pierre já virou titular, já tá fazendo gol decisivo, já tá... Sabe? É impressionante e é de ficar bem atento que pode ser mais um cara aí decisivo nas horas... Esses dias eu vi uma... Eu não vou... Devia ter pego, né? Tava ali os números do Jean-Pierre comparado aos do Arrascaeta. Comparados aos do Arrascaeta. Na Libertadores só, era um dado da Libertadores. Tipo, o número de jogos, aí o Jean-Pierre tinha um pouquinho a mais, número de assistências tinha mais, número de gols tinha mais, número de não sei o que tinha mais. Então, tu vê, né? Às vezes o Flamengo aí contrata Arrascaeta, Gabigol, Felipe Luiz, não sei o que, mas, cara, nenhum dinheiro do mundo eles vão ter para pagar um Everton Cebolinha, sabe? Talvez aí um Jean-Pierre seja um cara que a gente vai ver que, opa, amanhã depois tá, sei lá, em que time da Europa, sabe? E hoje ele é do Grêmio. Então a gente tem jogadores ali que podem bater de frente, sim. O Jack pergunta: Maicon volta como reserva? Eu falei já sobre isso, Jack, não sei. Eu acho que não seria nenhuma heresia se isso acontecesse. Acho que teria até um lado bom, né, de deixar o time equilibrado, mas essa bomba é do Renatão. O Luigi Magrinelli diz o seguinte: Grêmio voltou a jogar bem, mas o que tu acha que ainda precisa melhorar para chegarmos fortes na semifinal? Cara, eu acho, eu não sei se a gente precisa melhorar, porque a gente não foi muito, como é que se diz, testado nesse. Eu acho que a questão é defensiva. A questão do Grêmio no jogo da Arena contra o Flamengo é defensiva. Ofensivamente a gente está muito bem, obrigado. E se tudo der errado, a transição ali do meio para o ataque não funcionou, não sei o que, tem ali o Cebolinha que pode driblar 13 e fazer o gol, tem o Jean-Pierre que pode chutar de fora da área, tem
Então, assim, não me preocupo ofensivamente, primeiro porque está funcionando, e segundo porque funcionando ou não ainda tem as individualidades. A questão é defensiva porque a gente está com esses desfalques, porque o Flamengo é muito forte ofensivamente também. Então, assim, eu não diria que a gente tem que corrigir, porque a gente não chegou a ir mal contra o Cruzeiro, até que eles chegaram uma vez que outra, realmente, mas não dá para dizer que fomos mal. E o Goiás inexistiu praticamente, né? Principalmente no primeiro tempo, que foi ali que o Grêmio jogou. No segundo tempo o Grêmio, né, trotou em campo. Mas é só esse o ponto. Eu acho que do meio para frente tá redondo. Se eu fosse o Renato, para focar em alguma coisa nos treinos, seria defensivamente. Movimentação do Galhardo, proteção ao Galhardo, situações para conseguir deixar o Grêmio mais sólido ali atrás contra o Flamengo. O Grêmio Alegria, @Grêmio Alegria, não tem nome aqui, ele diz o seguinte: pela primeira vez sinto que temos 2 zagueiros reservas extremamente confiáveis para os momentos de aperto. Isso é bem importante e muita gente não se ligou ainda. 2. Agora, com somente 3 possíveis datas para poupar jogadores, é possível terminarmos entre os 4 primeiros? Acho que sim. Acho que tomara que não seja necessário, né? Eu ainda acho que a gente pode ganhar essa Libertadores e não precisar dessa vaga, mas tem um turno inteiro pela frente, que o Grêmio vai quase todo ele de titular. Eu acho que com certeza temos condições. Sobre a gente poder ganhar a Libertadores, não precisar dessa vaga, né? Eu tenho um sentimento que é estranho, que é o seguinte, cara, eu acho que o Flamengo é levemente favorito contra nós. Eles têm um elenco fantástico, os 11 mesmo, muito bom. Até acho que a gente é parelho, mas com esses nossos desfalques ali, meio nervosismo ali. Mas, cara, eu digo assim, 55-45. 55% de favoritismo a eles, 45% nós. O que nos dá plenas condições de ganhar, né? Eu confio no Grêmio, acredito no Grêmio, acho que vai dar Grêmio, vou estar torcendo para isso. Mas assim, analisando friamente, decidem no Maracanã, não sei o que, os elencos e tal, eu botaria 55-45 para eles, tá? Tô sendo realista. Mas eu tenho uma sensação que assim, passando o Grêmio contra Boca ou River, o Grêmio é favorito. 55-45. 55 para nós, 45 para qualquer um dos 2 argentinos. Sério, eu até não quero falar um percentual maior para não bancar depois a gente passa e isso vai se virar contra mim. Mas assim, eu acho que se o Grêmio passa é campeão. Sério, eu tô com o sentimento assim, que o desafio é o Flamengo, sabe? Eu acho que a gente pegando um argentino lá em Santiago, a gente mata. Sério, eu tô com esse sentimento. Mas eu acho que se o Flamengo passar, não é favorito. Eu acho que daí é 55-45 pros argentinos. Não me pergunte por quê, porque não faz nenhum sentido lógico isso que eu falei agora. Mas eu acho que o Flamengo é levemente favorito contra a gente. Mas nós passando somos favoritos contra os argentinos e o Flamengo passando não é favorito contra os argentinos. E de qualquer forma, eu acho que se a gente passar do Flamengo, cara, vai ser muito louco. Tá, cheguei a me emocionar aqui, vamos lá. Odair Klein. Galhardo, para alguns, grata surpresa, mas para outros, como eu, nosso lateral direito titular. Salve, claro que não é nenhum craque, mas um bom / ótimo lateral em muitos jogos em casa com o estilo de jogo do Grêmio, o que faz o futebol dele crescer. O Odair Klein indo contra a maré, chegando a definir o Galhardo como bom / ótimo lateral e dizendo que para ele é o titular. Olha aí, Odair Klein, aí sim fomos surpreendidos novamente. Cara, realmente, o Galhardo tem momentos interessantes, eu só acho que defensiva... se a gente tivesse indo pegar o Libertad, se a gente tivesse indo pegar o... Como é que é o nome daqueles argentinos lá que a gente eliminou em 2017, que o Palmeiras eliminou esse ano? Me deu um branco agora, mas sei lá, tivesse indo pegar o Tucumã, Cara, Galhardo, vambora. Eu não acho que ele é doente mental, não acho que ele é horrível. Agora, o problema é que a força
poderio ofensivo do Flamengo é muito grande. E aí o ponto fraco do Galhardo é defensivo. Esse é o ponto. Mas realmente, eu não acho que ele é horrível. Ó, daí já vem o Álvaro Cavalheiro dizendo: fale sobre as condições ou não de Galhardo ser titular contra o Flamengo. Abraço. Eu acho que essa bomba é do Renato. Falamos bastante disso já, né? Eu não tenho uma opinião categórica assim, tem que jogar o Galhardo, não pode jogar o Galhardo. Eu acho que depende de muitas variáveis. O Douglas Hohers, não sei como fala o nome dele, diz o seguinte: o que fazer quinta-feira? Não sei se ele se refere ao eventual possível título do Inter na quarta. É isso? Será que ele está falando? Cara, fazer nada. Se perderem, que não é a tendência, mas é possível, fazer muitos memes, muita zoeira, né? Se ganhar, cara, não fazer nada, né? Vão ter conquistado sua segunda Copa do Brasil, já temos 5. Ok, é uma pena eles terem conquistado essa, é uma pena eles terem ganho esse dinheiro, muito disso será por culpa do Grêmio, né? Que deixou, entregou, mas se eles ganharem, não fazer nada, não tem muito o que ser feito, é focar no Grêmio. O Fernando Pritch diz o seguinte: cara, é impressionante como eu vou até fechar aqui, encerrar com o Fernando, que já estamos longe aqui, né? Mas é impressionante como a incidência de comentários nesse sentido das laterais aqui predominou, né? O Fernando Pritch diz assim: sem Léo Gomes, o lado direito do ataque evoluiu imensamente, abrindo espaços para Everton e Cortez. Olha só, o cara tá também indo um pouco ao encontro do que tinha dito o outro amigo lá em cima. Tá dizendo que ele não tá elogiando o Galhardo, mas ele tá elogiando a saída do Léo Gomes. Esse aqui é um corneteiro de carteirinha, né, Fernando? O cara não tá elogiando o Galhardo, ele tá dizendo que com a saída do Léo Gomes melhorou muito o time. Se bem que é o que a gente faz um pouco em relação ao André, né? Mas eu acho que ali sim as duas coisas são verdades. A saída do André, ela é benéfica. Pelo que ele tava fazendo ou não fazendo, sério, tu bota ali um Gandula, talvez melhorasse, porque as pessoas não iam contar com o Gandula, sabe? Talvez ele só puxasse uma marcação ali e tal, não sei. Eu acho que a saída do André já ajuda. Por isso que eu dizia, bota o Luan de falso 9. O Luan tá mal, então troca o mal pelo outro mal. Bota o Tardelli de 9, bota ninguém de 9, põe uma correria infinita lá na frente. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Demorou, mas o Renato fez. E eu acho que também é verdade que o Tardelli tá bem. Eu acho que não é só a saída do André que melhorou o time. Eu acho que o Tardelli tá bem, ainda tá nos primeiros jogos dele ali, pegando esse ritmo, essa sequência, entrosamento até mesmo, né, com os titulares, e a tendência é até crescer mais. Feito, gente, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu todo mundo aí que participou e tá ouvindo. Abraço.